A teoria quântica é uma jornada a um mundo estranho e misterioso de fenômenos subatômicos. É um avanço científico que, ainda hoje, nos inspira a profundas reflexões filosóficas. Suas conclusões incríveis nos fazem debater a natureza dual de partículas e ondas, o princípio da superposição, e até mesmo a possibilidade da imortalidade da consciência. Será que a nossa consciência, tal como a conhecemos, poderá realmente sobreviver após a morte física? E se sim, que parte dela? Para explorarmos esta ideia surpreendente, vamos primeiro recordar os fundamentos da teoria quântica e ver como eles se relacionam com a compreensão moderna da consciência. Então, a teoria quântica é um ramo da física que estuda como as partículas e a energia se comportam nos níveis mais ínfimos e fundamentais. Trata-se de átomos, elétrons, fótons e outras partículas quânticas, das quais é composto absolutamente tudo no nosso universo. Acontece que estas partículas podem exibir propriedades tanto de ondas quanto de partículas. Ou seja, elas podem comportar-se tanto como ondas, que se propagam no espaço, quanto como partículas sólidas, que possuem massa e carga. Neste mundo quântico, não é possível saber com exatidão, ao mesmo tempo, tanto a posição quanto a velocidade de uma partícula. Este é o famoso princípio da incerteza, formulado pelo físico alemão Werner Heisenberg. Existe também um outro postulado importantíssimo. Partículas quânticas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, exatamente até o momento em que as medimos. Este fenômeno é chamado de superposição. A melhor forma de ilustrá-lo é através do famoso experimento da dupla fenda. É uma experiência simples, mas incrivelmente importante. Nele, um feixe de luz ou de outras partículas é direcionado para uma tela com duas fendas estreitas. Quando simplesmente observamos o resultado, vemos que as partículas atravessam ambas as fendas ao mesmo tempo e criam na tela atrás delas um padrão de faixas, um padrão de interferência. Isso prova que as partículas se comportam como ondas. No entanto, assim que tentamos espiar por qual fenda exatamente cada partícula passa, instalando um detector em uma delas, o padrão de faixas desaparece de imediato. Por quê? Porque o próprio ato de medir, o simples fato de a observarmos, altera o seu estado. A função de onda colapsa e a partícula volta a ser uma partícula. Dessa forma, o experimento da dupla fenda demonstra: no mundo quântico, as partículas podem ser ondas somente enquanto ninguém as observa. Temos aqui um exemplo claro de como o observador pode literalmente criar a realidade. É uma prova direta de que existem certos fatores que ligam tanto a nossa consciência quanto os objetos materiais. Ao usar essa conexão, o observador então cria a realidade. Não é de surpreender que muitas mentes brilhantes cogitassem: o universo pode não ser nada além de uma construção mental. Eis o que escreveu o físico, astrônomo e matemático britânico Sir James Hopwood em seu livro O Fluxo do Conhecimento Move-se rumo a uma realidade não mecânica. O universo assemelha-se mais a um grande pensamento do que a um mecanismo gigantesco. A mente não é um hóspede acidental no mundo da matéria. É, antes, o criador e governante deste reino. Essas palavras encontraram sua continuação na teoria do biocentrismo. Esta concepção foi proposta pelo cientista na área de medicina regenerativa, Robert Lanza. Ele considerava a biologia a ciência central do universo, a chave para a compreensão de todo o resto. O biocentrismo afirma que é a vida biológica que cria a realidade, o tempo e o próprio universo. Lanza acreditava que, assim como no experimento com a luz, é a vida que cria o universo, e não o contrário. E ao morrermos, nossa consciência continua a existir em algum lugar além da nossa compreensão. De acordo com o cientista, desde os tempos da Grécia Antiga, as pessoas se habituaram a pensar linearmente e a chamar o céu de azul, porque é assim que o veem. Mas, na verdade, o nosso cérebro tem receptores sobre os quais podemos atuar, e o céu parecerá verde, e pôneis cor-de-rosa aparecerão nas nuvens.
Tudo isso é ditado apenas pela nossa consciência, o que significa que tudo o que você vê não existe sem a sua consciência, e até o tempo é também um produto da mente humana. Assim surgem conexões surpreendentes entre a consciência e a teoria quântica. Existe a crença de que a consciência e os fenômenos quânticos são dois aspectos de uma e mesma realidade. Essa questão é abordada na teoria da consciência quântica, proposta pelo físico Roger Penrose e pelo neurocientista Stuart Hameroff. Eles supõem que processos quânticos nos microtúbulos são responsáveis pela consciência, que são estruturas proteicas dentro dos neurônios do nosso cérebro. Essa teoria recebeu o nome de Teoria de Hameroff-Penrose. Segundo ela, a atividade cerebral é, em grande parte, um processo quântico. Surgiu a suposição de que, quando os neurônios do cérebro atingem um certo nível de superposição, a consciência surge. E não se trata apenas de passar para um universo paralelo, mas sim de poder permanecer neste, só que em outro estado. Por exemplo, num computador. E isso é algo muito mais complexo do que uma simples inteligência artificial capaz de ter um diálogo coerente. A ideia de imortalidade digital, da transferência da consciência para um computador, tem fascinado as pessoas desde o surgimento da ficção científica. Hoje, porém, as fronteiras entre a ficção e as pesquisas reais tornam-se cada vez mais tênues. A pergunta, pode a nossa consciência viver num computador, atinge um novo patamar. A ideia de upload da consciência pressupõe que o cérebro é, na verdade, um computador biológico. Ele processa sinais de entrada e gera sinais de saída. Se for possível copiar e reproduzir esses processos com precisão, então, teoricamente, poderemos recriar a consciência de qualquer pessoa em formato digital. Imagine só. O cérebro humano pode ser escaneado em detalhes e recriado através de simulação computacional. A mente, as memórias, as emoções, tudo o que constitui a personalidade. A consciência não desaparecerá com a morte do corpo. Surgirá uma nova versão do ser humano em formato digital, mas absolutamente idêntica à antiga. Claro, isso não é tão simples quanto parece. O cérebro humano é um sistema incrivelmente complexo. Nele, operam cerca de 86 bilhões de neurônios, e todos eles funcionam simultaneamente numa rede gigantesca. Mas isso não é tudo. Só no córtex cerebral contam-se mais de 125 trilhões de sinapses. É um volume colossal de informação. Mas há também uma boa notícia. Para criar um mapa completo das conexões neurais, não será preciso extrair o cérebro do crânio. E nesta área, já há sucessos. A primeira vítima foi um verme nematóide, ou como agora o chamam, um verme digital. Ele tem apenas 302 neurônios e cerca de 7.000 conexões sinápticas. No âmbito do projeto OpenWorm, os cientistas escanearam o cérebro do verme, reproduziram-no como um programa e o instalaram num robô Lego. E esse robô movia-se e pensava como um verme. É evidente que a construção do mapa de conexões do cérebro humano, o conectoma, é um processo muito mais complexo. Mesmo no caso de um verme, os pesquisadores precisaram de mais de 10 anos. É assustador imaginar quanto tempo levaria para criar um mapa completo de um cérebro com 86 bilhões de neurônios. Além disso, é preciso determinar sua localização exata e rastrear todas as suas conexões entre si. De acordo com estimativas aproximadas, o volume de memória do cérebro humano pode ser de cerca de 3.000 terabytes. Além do armazenamento, será necessária também uma arquitetura de computador incrível. Mas isso não é tudo. Hoje, um computador com a mesma memória e poder de processamento do cérebro humano precisaria de aproximadamente 1 gigawatt de energia. Essencialmente, isso seria uma usina nuclear inteira, que funcionaria apenas para alimentar um único computador, fazendo o mesmo que o nosso cérebro, mas podemos ter certeza de que com o tempo surgirá uma alternativa mais econômica. Então, quando todos os requisitos forem cumpridos e o cérebro artificial estiver pronto, a consciência pode ser transferida. Mas para onde?
por exemplo, para um mundo virtual, uma metaverso ou para uma rede artificial de inteligência coletiva. Outra ideia sugere que a mente possa ser carregada num robô humanoide. Claro, ele teria que ser muito mais funcional do que qualquer um dos que existem hoje. Mas mesmo depois de resolvermos a parte técnica, ainda restarão muitas questões. Quem será o robô com a consciência carregada? Uma cópia do ser humano ou a sua substituição? Em que arcabouço legal ele viverá? A implementação desta tecnologia de ficção científica, sem dúvida, causará muitos conflitos. No entanto, surgem cada vez mais provas de que o carregamento da mente é possível. Não existem leis da física que o proíbam. A questão é apenas a tecnologia. Antes que elas surjam, podem passar décadas. Nesse período, a sociedade talvez estará pronta para essa ideia. Dada o interesse que a comunidade científica demonstra pela imortalidade, a transferência da consciência parece inevitável. Mas a quem será concedido este dom? Certamente não a todos, mas apenas àqueles com vastos recursos. Esperemos que não se trate daqueles obcecados pelo poder, mas sim daqueles que deram uma enorme contribuição científica e que poderão continuar a fazê-lo no futuro para o bem de toda a humanidade. Ao continuarmos a aprofundar os mistérios do cérebro, estamos, sem dúvida, à beira de grandes mudanças. Há bilhões de anos, em algum canto esquecido da Via Láctea, uma nuvem molecular gigantesca contraiu-se sob a ação da própria gravidade e deu origem a novas estrelas. Uma delas surgiu em relativo isolamento, recolhendo o material do disco que a rodeava. No final, esse disco transformou-se no nosso Sol, nas 8 planetas e em todo o restante do Sistema Solar. Todos os planetas do nosso sistema movem-se harmoniosamente nas suas órbitas, na mesma direção em que o Sol gira. E a velocidade do movimento de um planeta varia. Quanto mais perto ele está da estrela, mais rápido voa. Quanto mais longe, mais devagar. Por isso, o comprimento do ano em cada planeta depende diretamente da sua distância ao Sol. Se um planeta está perto, o seu ano será curto. Se longe, a gravidade da estrela atua sobre ele de forma mais fraca, o movimento desacelera e o ano, consequentemente, torna-se mais longo. O ângulo entre o plano da órbita de um planeta e o plano de referência é chamado de inclinação. No nosso sistema solar, a órbita da Terra é adotada como plano de referência e é chamada de eclíptica. E todos os 8 planetas do nosso sistema giram muito perto deste plano. A diferença na inclinação das suas órbitas não excede 7 graus. Mais ainda, se removermos mentalmente Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, tornar-se-á visível quão uniformemente todo o resto está alinhado. O desvio das órbitas dos restantes 7 planetas de um plano único não ultrapassa 2 graus, e isto é típico da maioria dos sistemas estelares que conhecemos. Além disso, todos os planetas giram em torno do Sol na mesma direção em que o próprio Sol gira em torno do seu eixo. E o eixo de rotação do nosso astro também está inclinado em apenas 7 graus em comparação com as órbitas dos planetas. É difícil imaginar que tudo isso tenha surgido por si só. Parece que alguém de fora organizou cuidadosamente todos os corpos num só sistema e os obrigou a mover-se num só plano. Intuitivamente, parece que as órbitas deveriam estar orientadas de forma aleatória, já que a gravidade funciona da mesma forma em todas as 3 dimensões. Sim, o nosso sistema solar é um lugar muito ordenado. E praticamente, em cada sistema distante que observamos, os mundos também se situam no mesmo plano. Mas por quê? Por que não giram desordenadamente em torno da sua estrela? Para entender isso, é preciso voltar aos tempos em que o Sol estava apenas a começar a formar-se a partir daquelas mesmas nuvens moleculares. Uma imensa nuvem de gás e poeira, sob a ação da gravidade, começa a se contrair, formando regiões densas onde novas estrelas nascem. Vocês notarão imediatamente que tais nebulosas nunca são perfeitamente esféricas. São, antes, alongadas e de formato irregular. A gravidade não tolera imperfeições. Mesmo pequenas diferenças na forma original, ela apenas as amplifica com o tempo. Como resultado, as estrelas se formam nas áreas mais densas dessas nebulosas assimétricas.
E embora as próprias estrelas, como o nosso Sol, acabem se tornando esferas praticamente perfeitas, elas se formam a partir de aglomerados de matéria inicialmente assimétricos. Esses aglomerados começam a colapsar, achantando-se em uma das 3 dimensões. E uma vez que a matéria da qual somos feitos, átomos, núcleos e elétrons, se atrai mutuamente e interage ao colidir, o resultado final é um disco plano e rotativo. Sim, a gravidade atrairá a maior parte da matéria para o centro, onde a estrela se acenderá. Mas em torno dela, forma-se aquilo a que chamamos de disco protoplanetário. E graças aos telescópios espaciais, conseguimos observar esses discos em estrelas jovens. Esta é a primeira pista que aponta para o facto de que, no final, tudo se alinha num só plano. Para entender o próximo passo, teremos de recorrer à modelagem computacional, pois este processo leva cerca de 1 milhão de anos. Depois que o disco protoplanetário se achatou, ele continua a contrair-se, e cada vez mais matéria cai para o centro. Mas uma porção considerável de gás e poeira permanecerá em órbitas estáveis neste disco. Por quê? Há uma grandeza física que deve ser conservada: o momento angular. Simplificando, é uma medida de quão intensamente todo o sistema gira: o gás, a poeira, a estrela e tudo o mais. A maneira como este momento angular é distribuído entre todas as partículas é, essencialmente, o que faz com que tudo no disco se mova na mesma direção. No entanto, existem também algumas exceções à regra. Por exemplo, o planeta WASP-17b é um gigante gasoso, situado a 1000 anos-luz de nós. Sua órbita passa incrivelmente perto de sua estrela e um ano lá dura apenas 3,7 de dias terrestres. Este planeta é único por girar na direção oposta, em uma órbita localizada a 150 graus em relação ao plano dos demais planetas. Podem ser várias as razões. Talvez tenha colidido com outro corpo, ou seja, é um planeta órfão, ejetado de outro sistema e capturado por este. Há ainda outra explicação: a mudança gradual da órbita sob a influência de um planeta vizinho. Em todo caso, na escala do cosmos, os planetas não passam de grãos de areia. No entanto, são os objetos mais diversos e complexos do universo. Nenhum outro tipo de corpo celeste exibe uma interação tão complexa de processos astronômicos, geológicos, químicos e biológicos. E em nenhum outro lugar no cosmos pode existir vida tal como a conhecemos. Quando falamos do tamanho do universo, precisamos distinguir 2 conceitos. O primeiro é o tamanho da parte visível do universo, ou seja, o nosso horizonte cósmico. O nome fala por si. É um análogo direto do horizonte que vemos na Terra, uma fronteira imaginária, para além da qual não conseguimos ver nada. Não porque não haja nada lá, mas sim porque a luz de lá ainda simplesmente não nos chegou. Os fótons não tiveram tempo suficiente para nos alcançar durante toda a existência do universo. A particularidade de observar objetos distantes no espaço é que os vemos como eles eram há muito, muito tempo. A luz deles viajou bilhões de anos. O sinal mais antigo que podemos detectar é a famosa radiação relíquia. Ela surgiu numa época em que não existiam ainda nem estrelas, nem galáxias. Então, o universo era 1 bilhão de vezes mais denso e os fótons 1000 vezes mais quentes. Enquanto esses fótons viajavam até nós, o universo se expandia. Ao estudar essa radiação, podemos descobrir como o universo se expandiu, de que é composto e qual a sua estrutura. A região mais distante que conseguimos observar é a chamada superfície de último espalhamento. É dali que provém os fótons da radiação cósmica de fundo. O que está além dela, por enquanto, permanece um mistério. As propriedades dessa radiação indicam algo peculiar. Nela, a chamada potência está ausente nas maiores escalas. Simplificando, no fundo cósmico de micro-ondas não há sinais que obrigatoriamente deveriam estar presentes, se o universo fosse realmente infinito. Uma das explicações para esse fenômeno sugere que a topologia do universo é curvada de tal forma que ele se conecta a si mesmo, como um donut ou um bagel.
mas apenas em escalas intergalácticas. Assim como se pode enrolar uma folha de papel em um tubo. Sem mudar sua geometria, o universo pode ter a forma de um donut, mantendo-se plano. Foi precisamente isso que os pesquisadores descobriram ao modelar a radiação cósmica de fundo. Constatou-se que tal modelo corresponde muito melhor ao que observamos. Um universo assim deve ter um limite, e todo o espaço imenso pode ser apenas 4 vezes maior do que a parte que conseguimos observar. O tamanho do universo observável é de cerca de 47 bilhões de anos-luz de diâmetro, ou seja, todo o nosso universo pode estar fechado em 3 dimensões e ter a forma de um donut tridimensional. Modelos de um universo finito podem parecer assustadores, mas você não sentirá nenhuma fronteira. Na verdade, você simplesmente vive num universo sem limites, embora ele tenha um volume finito. Mas se você não esbarrar num limite, conseguirá contorná-lo e voltar ao ponto de partida? Teoricamente, sim. Afinal, a luz pode viajar por todo este universo finito. Mas para isso seriam necessários bilhões de anos. É curioso como o nosso universo em forma de donut se parece visto de fora. Talvez ele esteja num prato ao lado dos outros. A física está repleta de teorias incríveis. Uma das mais interessantes é o buraco de minhoca, previsto pela teoria da relatividade geral. Simplificando, é um túnel hipotético que conecta diferentes regiões do espaço-tempo. As entradas para este túnel são formadas por gargantas esféricas, e ultimamente têm surgido cada vez mais trabalhos que descrevem que uma ponte como essa, através do tempo e do espaço, é de fato possível. Diante disso, surgem algumas perguntas. Se o descobríssemos, como ele se pareceria? Que fenômenos ocorreriam perto deste túnel? E a pergunta mais importante, seria possível viajar por um buraco de minhoca e sair ileso? Para começar, vamos lembrar que os buracos de minhoca são de 2 tipos: os transitáveis, que exigem a presença de matéria exótica com densidade de energia negativa para não colapsarem, e os clássicos, intransitáveis, pontes de Einstein-Rosen, previstas já em 1935. Algumas décadas depois, o físico John Wheeler provou matematicamente que as gargantas desses buracos de minhoca se adequam bem à descrição do que entendemos por buracos negros. Sim, elas se encaixam perfeitamente na descrição, mas não são buracos negros. As entradas para um buraco de minhoca são as partes externas da toca, e suas partes internas formam o próprio túnel. E o que podemos dizer sobre a saída dele? Aqui, as coisas não são tão simples. Para entender isso, um fenômeno que recebeu o nome de entrelaçamento quântico pode nos ajudar. A essência disso é que, se medirmos o estado quântico de uma de 2 partículas que têm uma origem comum, podemos determinar instantaneamente e com precisão o estado da outra, mesmo que ela esteja no outro lado do universo. É como se uma força desconhecida agisse entre elas, operando mais rápido que a velocidade da luz. Para não nos confundirmos, vamos dar um exemplo simples. Imagine que você esqueceu uma luva em casa. Enquanto você não enfiar a mão no bolso, não sabe qual luva está com você, a direita ou a esquerda. Há uma probabilidade de 50%. Mas assim que você vê que a luva no seu bolso é a direita, você sabe instantaneamente que a esquerda ficou em casa. O mesmo acontece com as partículas elementares. Separadas por qualquer distância, as partículas emaranhadas mantêm uma certa conexão entre si. Hoje, o emaranhamento quântico foi confirmado por uma infinidade de experimentos. E agora, voltemos aos buracos de minhoca. Imaginemo-lo na forma de 2 buracos negros conectados por uma ponte de Einstein-Rosen. Se pegarmos todas as partículas da radiação de Hawking de um buraco negro e criarmos um segundo a partir delas, então esses 2 buracos negros estarão quanticamente emaranhados entre si. E podemos falar de 2 buracos negros emaranhados, conectados por um buraco de minhoca. Eles podem estar separados por qualquer distância, mas seus estados quânticos estarão conectados, como luvas cósmicas. Vamos supor que isso seja possível. Onde então poderia estar tal caminho?
Atualmente existe a hipótese de que o ponto de entrada mais próximo para um buraco de minhoca poderia estar localizado próximo ao buraco negro supermassivo Sagitário, a estrela no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Este local não foi escolhido ao acaso. A teoria indica que é ideal para a criação de um buraco de minhoca, uma vez que ali prevalecem condições gravitacionais extremas. O estudo aponta que, caso um buraco de minhoca realmente exista nas proximidades de Sagitário A, as estrelas mais próximas seriam influenciadas pela gravidade das estrelas situadas no outro extremo. Dessa forma, a confirmação ou refutação da sua existência poderia ser feita através da análise de anomalias gravitacionais nas órbitas das estrelas que circundam o buraco negro. Supõe-se que as características de um buraco de minhoca real possam diferir bastante da forma como são retratadas na ficção científica. No cinema, os objetos que adentram uma singularidade deste tipo são acelerados a velocidades superluminais e emergem no seu outro extremo. Basta lembrar de 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, ou Interstellar, de Christopher Nolan. No entanto, enquanto nos filmes os astronautas são apenas um pouco chacoalhados, na realidade, quaisquer objetos que adentrassem esses portais seriam instantaneamente pulverizados devido à instabilidade dos buracos de minhoca, sem mencionar a gravidade monstruosa e as temperaturas elevadíssimas. Mas imaginemos que temos uma supernave capaz de suportar tudo isso. Então, precisaríamos de uma fonte de energia negativa para manter o buraco de minhoca aberto. Mas como fazer isso, não fazemos a menor ideia. Portanto, contemplar as belezas do espaço-tempo por dentro dificilmente será possível. Claro, os buracos de minhoca parecem pura ficção absurda. No entanto, um dia disseram o mesmo sobre os buracos negros. E eis que, no final da década de 90, começaram a encontrar buracos negros. Encontraram supermassivos, que engoliram bilhões de estrelas nos centros das galáxias. Esses objetos possuem uma gravidade tão imensa que é difícil imaginar o quão intensamente o espaço se curva ali, junto com o tempo. Pareceria que os buracos de minhoca são algo que existe apenas nas equações. E, no entanto, já temos algo. No mundo das partículas quânticas, o espaço-tempo também se curva. No vácuo, miríades de partículas virtuais surgem e desaparecem constantemente. Por exemplo, os pesquisadores conseguiram obter fótons visíveis do vácuo quântico, ou seja, do vazio absoluto. E isso não é bruxaria nenhuma, mas sim realidade. Este estudo confirma: o vazio é composto por certas micropartículas sobre as quais a ciência ainda sabe pouco. Sim, na verdade, o emaranhamento quântico não é uma ação fantasmagórica à distância, mas sim uma ponte real na geometria do espaço-tempo, que liga partículas distantes. E isso significa que, no mundo quântico, há tanto o teletransporte quanto microburacos de minhoca, aquilo em que a maioria simplesmente se recusa a acreditar. Ao perceber isso, começamos a olhar de outra forma e também para a hipótese dos grandes buracos de minhoca. E o que vocês pensam sobre isso? Por favor, teletransportem os vossos pensamentos para as letras. Será interessante. O mundo que nos rodeia está organizado de uma forma surpreendente. Tudo o que vemos não é nada mais do que luz. É difícil imaginar que a visão funcione exatamente assim. No entanto, os objetos que vemos são simplesmente corpos com os quais os raios de luz interagem. Raios refletem-se, refratam-se ou participam de outros processos físicos mais complexos. Simplificando, para ver um objeto, é preciso que ele esteja iluminado ou que brilhe por si só. Nossos olhos percebem essa luz e transmitem à consciência a imagem do objeto. A natureza da luz é um tema surpreendente e fascinante, não é? Nos primórdios da ciência, a luz era descrita como um fluxo de minúsculas partículas. No entanto, com o tempo, muitas evidências da sua natureza ondulatória foram reunidas, o que levou ao surgimento da teoria ondulatória de Huygens, publicada ainda em 1690.
Experimentos posteriores, em particular as observações de Dominique Arago, levaram ao aparecimento da famosa mancha de Arago e ao reconhecimento universal da ótica ondulatória. Na década de 1860, James Clerk Maxwell identificou as ondas de luz com as eletromagnéticas, o que confirmou mais uma vez a sua natureza. Para grande surpresa da comunidade científica, no início do século XX, Albert Einstein encontrou novas evidências a favor da natureza de partícula. No final das contas, a teoria quântica uniu ambas as concepções, englobando tanto a natureza ondulatória quanto a corpuscular da luz. Atualmente, compreendemos a luz como radiação eletromagnética que pode ser percebida pelo olho humano. Ela pode ser vista tanto como uma onda que se propaga no vácuo a uma velocidade constante, quanto como um fluxo de fótons, partículas com uma energia definida, mas massa nula. Em geral, com o que nos rodeia na Terra, tudo é mais ou menos compreensível. Mas e se olharmos para o céu noturno estrelado? Aqui, as coisas já não são tão simples. Vamos entender. Olhe para qualquer estrela que você conheça. Vega, Betelgeuse, Deneb, não importa qual. Você a vê num ponto específico da esfera celeste, mas na realidade, ela está em um lugar completamente diferente. Ou talvez ela nem exista mais há muito tempo. Afinal, a luz dela percorreu uma enorme distância e vemos apenas o passado de um cosmos distante. Mas voltemos à localização das estrelas. Por que elas, na verdade, não estão onde as vemos? Diferentes fatores influenciam isso. Por exemplo, a refração astronômica é a refração dos raios de luz na atmosfera terrestre. Há também o paralaxe diário e anual, que é a alteração da posição aparente de um objeto dependendo da posição do observador. Temos ainda a aberração da luz, que é o desvio do raio devido ao movimento da Terra no espaço, e também o movimento próprio das estrelas, por causa do qual, com o tempo, até os contornos das constelações mudam, e talvez o mais interessante seja a deflexão gravitacional da luz. É a alteração da direção do raio quando este passa perto de grandes massas. Mas aqui vale a pena parar e pensar: por que a gravidade age sobre a luz se ela não tem massa? Afinal, a gravidade é uma interação entre corpos que possuem massa. O fóton, de fato, não tem massa de repouso. Ele é apenas um quantum, uma partícula de uma onda eletromagnética. Por si só, ele não interage com o campo gravitacional. Contudo, ao se mover no espaço, ele seguirá a sua curvatura perto de corpos massivos. Em rigor, qualquer corpo com massa curva o espaço-tempo à sua volta. Para ilustrar, imagine uma lona bem esticada. É o nosso espaço-tempo. E agora, coloque sobre ela algum objeto, um planeta, uma estrela ou um buraco negro. Quanto mais massivo for o objeto, mais ele vai curvar a lona. Pois bem, a gravidade do objeto não age sobre a luz. Ela apenas curva o espaço-tempo, e o fóton, ao entrar nessa curvatura, continua a mover-se em linha reta. Mas nós, como observadores, percebemos isso como um desvio do seu caminho. É como se você precisasse dar a volta ao globo terrestre. Você se moveria o tempo todo em linha reta, mas um observador do espaço veria você descrevendo um círculo. O comportamento da luz perto de corpos massivos é bem descrito pela teoria geral da relatividade. Ela, aliás, foi demonstrada em seu tempo por Arthur Eddington. A 29 de maio de 1919, ele viajou para a África, para a Ilha do Príncipe, para registrar um eclipse solar total. O astrônomo estava determinado. Suas observações poderiam confirmar ou refutar a ideia mais revolucionária do século XX proposta por Albert Einstein. A teoria, proposta em 1915, afirmava que a gravidade não é uma força, mas sim uma propriedade do próprio espaço-tempo, que se curva sob a influência da massa. Uma das previsões da teoria era que, perto do Sol, a luz de estrelas distantes deveria se curvar. Como verificar isso? Apenas observando estrelas perto do disco do nosso astro. E isso só seria possível quando a luz do Sol não interferisse, ou seja, durante um eclipse total.
Eddington planejava fotografar um aglomerado específico de estrelas e depois comparar a posição delas com fotografias tiradas alguns meses antes e depois do eclipse. Se a posição das estrelas nas imagens se deslocasse, isso significaria que a massa do Sol realmente curva o espaço. E Arthur Eddington conseguiu. Em 6 de novembro do mesmo ano, os cientistas apresentaram os seus resultados na Royal Society de Londres e literalmente deixaram os presentes boquiabertos. A teoria da gravidade de Newton, que durou 200 anos, foi derrubada. Em seu lugar, surgiu a teoria geral da relatividade. Falando sobre a influência da gravidade na luz, não se pode deixar de mencionar o lenteamento gravitacional. A essência desse efeito é que, quando olhamos para uma fonte de luz distante através de outro objeto massivo, a forma dessa fonte é distorcida. A luz de um quasar ou de uma galáxia distante, ao entrar no campo gravitacional de outra galáxia localizada entre ele e nós, curva-se. Como resultado, surge o efeito de lente. A forma que o lenteamento gravitacional confere a uma fonte distante pode variar. Se a luz passa por uma galáxia compacta, a imagem da fonte pode se transformar numa circunferência. Os cientistas chamam essa circunferência de anel de Einstein e existe ainda a cruz de Einstein. O princípio da sua formação é o mesmo, mas a luz de um objeto distante não passa por uma galáxia compacta, e sim por uma espiral. Como resultado, vemos uma figura cuja forma lembra uma cruz. Bem, para resumir, podemos dizer que, do ponto de vista da ciência moderna, a força gravitacional como tal não existe. Existe apenas uma curvatura do espaço-tempo. A luz, na verdade, nos mostra como ele está curvado, um pouco perto dos planetas, muito perto das estrelas e incrivelmente perto dos buracos negros. A luz continua leve, e as leis do nosso mundo são tais que cada corpo curva seu entorno. De qualquer forma, estas são as leis que usamos agora. Quem sabe, talvez daqui a 100 anos, nos aguarde uma descoberta ainda mais surpreendente. Sabe-se que nosso espaço possui dimensionalidade, o número de coordenadas pelas quais ele pode ser medido: comprimento, altura e largura. Em outras palavras, são as dimensões que limitam o espaço que conhecemos. Será possível descobrir aquela tão inatingível quarta dimensão e o que mudaria em nosso mundo com isso? Se refletirmos um pouco, talvez consigamos encontrar respostas. Comecemos pelo objeto geométrico mais simples: um ponto. Pode-se dizer que ele é adimensional, pois não tem nem comprimento, nem largura, nem altura. Agora desloquemos o ponto em linha reta por uma certa distância. Traçamos um segmento de reta. Ele tem apenas uma dimensão: o comprimento. É unidimensional. Agora, peguemos este segmento e o desloquemos numa direção perpendicular. Teremos um quadrado que possui duas dimensões espaciais: a largura e a altura. Nosso quadrado reside num espaço bidimensional, ou 2D. E se deslocarmos o quadrado numa direção perpendicular ao plano em que ele reside, obteremos um cubo, um objeto tridimensional que possui comprimento, largura e altura. Ele está situado num espaço tridimensional. Nesse espaço vivemos nós também. Por isso temos uma boa noção de como são os objetos tridimensionais. Mas aqui é fundamental compreender. Nós apenas imaginamos, mas o que vemos é apenas a sua projeção bidimensional. Compreendemos como o mundo tridimensional é estruturado, mas não o enxergamos de forma tridimensional. Em outras palavras, se colocarmos um cubo diante dos nossos olhos, não veremos a sua parede traseira, pois a nossa visão é bidimensional. Se a nossa visão fosse tridimensional, veríamos o cubo simultaneamente de todos os lados, como um scanner de aeroporto. Veríamos todo o espaço por completo, e nada poderia se esconder de nós. Teríamos que observar o mundo de fora, como se estivéssemos assistindo a um filme ou ao nosso próprio sonho. Imaginar um espaço quadridimensional é bastante complexo para nós. O espaço tridimensional é aquele onde a posição de um ponto é definida por 3 números. Por exemplo, a posição de um avião é determinada por sua longitude, latitude e altitude.
Já num espaço quadridimensional, um objeto corresponde a uma quádrupla de números coordenadas. O cubo quadridimensional, ou tesserato, é obtido ao deslocarmos um cubo comum numa direção que não se encontra no nosso espaço tridimensional. Onde está essa direção? Como ir além dos limites do nosso mundo? É difícil dizer, mas imaginar. Por que não? Surge a pergunta: por que existem exatamente 3 dimensões espaciais? É óbvio, porque o átomo, e com ele toda a matéria, possui estritamente 3 características espaciais: comprimento, largura e altura. Elas descrevem a extensão dos objetos em 3 direções possíveis: para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Talvez a matéria quadridimensional possua uma propriedade espacial adicional. Alguns a chamam de permeabilidade ou profundidade, mas o termo aninhamento parece ser mais preciso, como no exemplo do tesseract, que frequentemente é representado como um cubo dentro de um cubo. E seria possível ver algo da 4ª dimensão? Provavelmente sim, mas isso seria apenas uma projeção, uma parte do que realmente existe. Os habitantes de um mundo-linha unidimensional perceberiam quaisquer seres bidimensionais apenas como segmentos. Da mesma forma, os habitantes de um mundo plano bidimensional nos veriam apenas como suas impressões bidimensionais. Eles simplesmente não têm como ver a 3ª dimensão. Da mesma forma, nós também só podemos ver seres de 4 dimensões como suas projeções tridimensionais, ou seja, corpos comuns. Uma dimensão superior tem uma vantagem importante. Os seres de lá podem violar as leis da física das dimensões inferiores. Se num mundo de 2 dimensões aprisionarmos um habitante, ele não conseguirá escapar. Estará cercado por paredes em todas as direções. Mas para um ser tridimensional, isso não é um obstáculo. Ele pode simplesmente sair para cima, para além dos limites da superfície bidimensional, e ficar livre. No nosso mundo de 3 dimensões, um criminoso não consegue fugir de uma prisão tridimensional. Mas seria uma má ideia prender lá um habitante de um universo de 4 dimensões que consegue enxergar uma rota de fuga inacessível para nós. É claro que não podemos ter acesso físico ao mundo de 4 dimensões. É como se estivéssemos presos no espaço tridimensional, embora se acredite que a mecânica quântica possa nos ajudar a ampliar nosso entendimento do universo. Por exemplo, podemos observar alguns sistemas físicos e entender algo sobre a sua natureza quadridimensional, ao contemplar as sombras que eles projetam nas nossas dimensões mais baixas. Mas, se a 4ª dimensão existe, então como seria a vida num mundo diferente? É lógico supor que surgiria um lado adicional, no qual o movimento seria possível. Uma reestruturação começaria a nível atômico. Os eletrões à volta dos núcleos, ganhando um novo grau de liberdade, começariam a girar numa 4ª direção. As propriedades químicas dos elementos mudariam, o que naturalmente seria fatal para todas as formas de vida tridimensionais. Após a reestruturação dos átomos, o nosso planeta Terra, na 4ª dimensão, teria a espessura de apenas um átomo. A sua massa permaneceria a mesma, o que a faria colapsar sob a sua própria gravidade, formando uma hiperesfera quadridimensional. O mesmo aconteceria com o Sol e os outros planetas. No final das contas, depois de reestruturações catastróficas, tudo se estabilizaria e um novo universo surgiria. A bem da verdade, nada vivo permanecerá nela até aquele momento. E o que pensam os ficcionistas a esse respeito? No conto de Robert Heinlein, de 1940, A Casa que Tio Construiu, um arquiteto constrói uma casa na forma do desenvolvimento de um tesseracto. O escritor Clifford Simak imaginava seres quadridimensionais como balões cor-de-pele em constante mudança de tamanho. Uma forma de vida quadridimensional poderia vê-lo-á por dentro, exatamente como nós conseguimos ver um ser bidimensional por todos os lados. As novas possibilidades que se abriram graças à concepção da 4ª dimensão inspiraram também muitos artistas na primeira metade do século XX. Cubistas, surrealistas e futuristas beberam ideias da matemática das dimensões superiores. Pablo Picasso,
Marcel Duchamp, Salvador Dalí. Muitos tentaram incorporar a quarta dimensão em suas obras. O cinema também não ficou alheio aos universos multidimensionais. No filme Interstellar, de Christopher Nolan, existem seres superiores que evoluíram e ganharam à sua disposição mais uma dimensão espacial. Aliás, esta é uma ideia interessante, já que ainda hoje existem duas perspectivas sobre a quarta dimensão. Alguns a consideram espacial, outros temporal. Quantas dimensões existem além da nossa percepção ainda é um mistério. Mas graças à compreensão de pelo menos algumas dimensões adicionais, poderíamos obter uma ferramenta incrível para controlar a realidade circundante. A figura enigmática de Albert Einstein alcançou reconhecimento universal graças às suas teorias inovadoras, que transformaram a nossa compreensão do tempo, do espaço e da realidade. Por exemplo, no ano de 1905, Einstein propôs a teoria da relatividade especial. Ela introduziu o conceito revolucionário de que as leis da física são as mesmas para todos os observadores, e a velocidade da luz no vácuo é constante. Essa ideia conduzia a conclusões estranhas, como a dilatação do tempo e a contração do comprimento. No entanto, hoje esses fenômenos são fatos cientificamente comprovados. Desenvolvendo sua teoria, em 1915, Einstein apresentou a teoria da relatividade geral. Nela, afirmava-se que a gravidade não é uma força, mas uma curvatura do próprio espaço-tempo, causada pela massa e pela energia. A ideia de que objetos massivos pudessem curvar o próprio tecido da realidade parecia ir além do surrealismo. No entanto, foi confirmada por observações durante um eclipse solar em 1919. Também no campo da mecânica quântica, os experimentos mentais de Einstein levaram à concepção de ação fantasmagórica à distância, conhecida como emaranhamento quântico. A ideia de que duas partículas pudessem influenciar instantaneamente o estado uma da outra a vastas distâncias parecia absurda. No entanto, inúmeros experimentos desde então confirmaram esse fenômeno surpreendente. Einstein, um físico teórico que recebeu o Prêmio Nobel em 1921, foi autor de mais de 300 obras científicas e de quase 200 livros. O seu nome é conhecido por todos, e é exatamente assim que ele é lembrado. No entanto, poucos sabem que, como personalidade, ele era bastante fora do comum. Por vezes, comportava-se de forma contraditória, rude e, para algumas pessoas, até mesmo insana. Mas o que terá motivado tal opinião? Vamos descobrir. Houve um tempo em que Albert Einstein foi um bebê. Ele nasceu em 1879, na cidade alemã de Ulm. Em 1880, a sua família mudou-se para Munique. O pequeno Albert desenvolvia-se lentamente. Não falava até aos 3 anos de idade, e os pais temiam que ele fosse uma criança com atrasos no desenvolvimento. Só começou a comunicar de forma mais ou menos clara por volta dos 7 anos. Muito provavelmente, o menino sofria de uma forma de autismo, talvez a síndrome de Asperger. Ele obteve a sua educação primária numa escola católica local. O próprio Albert considerava-se muito religioso, acreditando que o conhecimento do universo estava intrinsecamente ligado ao nome de Deus. Mas aos 12 anos de idade, sob a influência de obras científicas, seus pontos de vista mudaram drasticamente. Ele começou a encarar a religião com ceticismo, considerando-a uma arma nas mãos de manipuladores. Mais tarde, questionado sobre Deus, ele disse: "Acredito no Deus de Spinoza, que se manifesta em tudo o que existe, sob o domínio da lei da harmonia, mas não num Deus preocupado com o destino e os afazeres da humanidade." Não é de surpreender que tais palavras tenham sido consideradas ofensivas por muitos. Em seguida, Einstein continuou seus estudos no ginásio de Munique. Ele expressava suas ideias em linguagem pouco convencional, utilizava uma terminologia nem sempre clara para os outros e, além disso, tinha um defeito de fala. Por isso, alguns pedagogos continuavam a vê-lo como um adolescente com atraso mental. No entanto, Albert dedicava atenção apenas às suas ciências exatas favoritas e ignorava literatura e história. O jovem passou a odiar a escola.
Ele considerava os professores uns arrivistas que pouco sabiam, mas que se sentiam onipotentes. Ele ganhou a reputação de pior aluno de todos. Mais tarde, sem nunca ter obtido o diploma, Einstein mudou-se com os pais para a Itália. Quando completou 16 anos, ele decidiu ingressar na Escola Técnica Superior de Zurique. Ele não tinha dinheiro para a viagem, por isso percorreu a pé o trajeto da Itália à Suíça. Albert passou brilhantemente nos exames de ciências exatas, enquanto os de humanidades foram irremediavelmente um fracasso. O reitor o aconselhou a primeiro concluir a escola na Suíça e depois voltar. Albert seguiu o conselho e em 1896 já estudava no Politécnico. Os estudos novamente não foram fáceis. O jovem Albert constantemente discutia com os professores, mas em 1901 ele finalmente concluiu com sucesso os estudos e obteve o diploma de professor. A princípio, ele teve dificuldade em encontrar trabalho e passou muitas vezes fome. Mais tarde, ele conseguiu um cargo no Escritório Federal de Patentes. A posição de especialista de terceira classe não prometia um salário alto, mas o cientista estava contente. Além disso, esse trabalho liberava muito tempo, o que permitiu a Albert se aprofundar na física. E, finalmente, no ano de 1905, seus artigos científicos fizeram furor no mundo da ciência. Conhecemos Albert Einstein como um gênio cuja mente inquisitiva revolucionou nossa compreensão do espaço, do tempo e da própria teia do universo. Suas equações tornaram-se a linguagem do cosmos. Mas por trás da figura do grande físico escondia-se um pensador não menos apaixonado e controverso, cujas visões sobre o mundo, a guerra e a humanidade ainda hoje nos fazem refletir. Essa aversão à guerra e ao militarismo nasceu nele ainda na juventude. Ele evitou a todo custo o serviço militar obrigatório na Alemanha, renunciando à cidadania alemã no ano de 1896. Mais tarde, ele também se esquivou do exército suíço, apresentando atestados médicos de inaptidão para o serviço. Nunca saberemos se isso era verdade. Mas Einstein, um convicto opositor do serviço militar obrigatório, ao qual ele se referia como nada menos que escravidão legalizada, dificilmente teria ficado muito chateado com a sua saúde fraca. Mas o verdadeiro golpe nas suas convicções foi desferido pela Primeira Guerra Mundial. Ela transformou Einstein num defensor ferrenho da paz. Em tempos como os nossos, escreveu ele em 1914, só então se começa a perceber a que criaturas miseráveis se pertence. Para ele, era o culminar de tudo o que ele tanto temia. A Europa, na sua loucura, tinha se envolvido em algo incrivelmente absurdo. O que o chocou ainda mais foi a prontidão dos seus colegas, muitos dos quais ele respeitava profundamente, em se alinhar sob as bandeiras da guerra. Por exemplo, Fritz Haber, um químico proeminente, tornou-se uma figura-chave no desenvolvimento de gases venenosos. Ele presenciou pessoalmente como a sua invenção mortífera ceifou a vida de 5.000 soldados franceses e belgas durante o ataque a Ypres em 1915. Walter Nernst, que recebeu o Prêmio Nobel em 1920, também participou ativamente na criação de armas químicas. Mas, talvez o golpe mais terrível para Einstein tenha sido a declaração pública de Max Planck, um dos pais da física quântica, de que esta guerra era justa. Haber, Nernst e Planck estiveram entre os signatários do chamado Manifesto dos 93. Era uma carta aberta de 1914, na qual os principais intelectuais da Alemanha justificavam as ações do seu país e declaravam a guerra como uma necessidade. Em resposta, Einstein assinou uma petição alternativa, o Manifesto aos Europeus. Ela defendia o fim do nacionalismo agressivo, mas não reuniu assinaturas suficientes e permaneceu inédita. Apesar do fracasso, o cientista continuou a usar toda a sua autoridade para apelar a um rápido fim da guerra e a criação de uma Europa unida e federativa. Nos anos 20, no cenário do nazismo emergente na Alemanha, a sua posição apenas se fortalecia. Em 1922, ele ingressou no Comitê de Cooperação Intelectual da Liga das Nações.
uma organização destinada a promover o intercâmbio cultural entre os países em nome da paz na Terra. Em 1931, ele descrevia-se como um pacifista militante. Ele estava convencido de que a única forma de parar a guerra era a recusa universal e categórica das pessoas em combater. No entanto, a transformação de Hitler de extremista político em chanceler da Alemanha em 1933 mudou o mundo e fez com que Einstein revisse os seus pontos de vista. Quando a máquina estatal de terror de Hitler entrou em pleno funcionamento, especialmente ao reprimir ferozmente os judeus, Einstein percebeu uma verdade terrível. Em certas circunstâncias, o pacifismo não é uma panaceia. Ele compreendeu que, por vezes, a resistência armada à tirania era uma necessidade trágica. Em 1954, ele explicou assim essa mudança na sua visão de mundo. Sempre fui um pacifista, ou seja, recusava-me a reconhecer a força militar como um meio para resolver conflitos. Contudo, acredito que apegar-me a este princípio incondicionalmente seria insensato. Uma exceção deve ser feita no caso de uma força hostil ameaçar qualquer nação com a aniquilação total. No ano de 1933, ele renunciou pela segunda vez à cidadania alemã. 11 anos depois, ao comentar a tragédia do gueto de Varsóvia e a morte de mais de 300.000 pessoas, ele disse: "O povo alemão é responsável por esses massacres e deve ser punido como nação." Palavras duras que enfureciam muitos na Alemanha, mas a sua posição não se abrandou. Numa conversa com o seu amigo, o laureado com o Nobel, James Franck, ele observou: "A Alemanha cometeu o assassinato de milhões de cidadãos pacíficos através de um plano meticulosamente preparado. Se lhes dessem carta branca, fariam-no de novo. Não tem nem sentimento de culpa, nem arrependimento." Após a guerra, a visão de Einstein sobre o futuro da humanidade tornou-se extremamente pessimista. "A guerra existirá sempre, enquanto o homem viver", declarou ele. Agora ele estava convencido de que o sistema de controle sobre os estados necessitava de uma reestruturação profunda. Ele defendia com crescente veemência a ideia de um parlamento supranacional, uma organização mundial que possuísse poder real para a manutenção da paz. Ela deveria atuar como uma polícia internacional e um tribunal internacional ao qual cada país se submeteria sem questionar. Para sua profunda decepção, nem a Liga das Nações, criada sobre as cinzas da Primeira Guerra Mundial, nem a Organização das Nações Unidas, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, obtiveram a força necessária para atingir esse objetivo. E ao observar a história dos compromissos aos quais a ONU recorreu com demasiada frequência, não se pode deixar de concordar que seus receios não foram em vão. Einstein era frequentemente acusado de um idealismo incurável, mas este homem, como nenhum outro, compreendia todo o perigo do nacionalismo, especialmente na era nuclear que se instaurou. Ao discursar em 1947, ele proferiu as palavras proféticas: "A força libertada do átomo mudou tudo, exceto o nosso modo de pensar, e assim caminhamos para uma catástrofe sem precedentes." Ele se tornou um fervoroso defensor do desarmamento nuclear e da criação de um órgão internacional para o controle da energia atômica. A trajetória de Albert Einstein, de um humilde funcionário a uma luminária científica, é uma história incrível e inspiradora. Mas seu legado não se resume apenas a equações e teorias. Ele abrange sua filosofia de vida, suas declarações francas e corajosas sobre a sociedade e a política. Ele era um convicto defensor dos direitos civis, um opositor resoluto do militarismo e acreditava no poder da razão humana. Na base de sua cosmovisão residia uma fé inabalável na liberdade individual, a busca pela verdade e um sentimento de reverência pelos mistérios do universo. Como ele mesmo dizia, a coisa mais linda que podemos experimentar é o sentimento do mistério. É a fonte de toda a verdadeira arte e ciência. Einstein nos exortava a pensar criticamente, questionar as autoridades e nunca perder a curiosidade infantil. Seu incansável anseio por conhecimento e sua profunda compaixão pela humanidade continuam a ecoar
através dos séculos. Sua vida é um testemunho eloquente dos feitos inacreditáveis que a mente humana é capaz de realizar, quando age em sintonia com a consciência.